português diferente, porque eu olho orar. Já é o que você está esperando. Só que na mensagem não chegou. Você vai precisar de alguma coisa? Que a gente começou no dia Boa noite. Boa noite. Bom, pelos aqui na igreja. Somos poucos, somos filhos de Deus. E Deus está presente quando o teu povo está presente. Né, Laura? Muito bem. Pode baixar um pouquinho o microfone? Pronto? Melhor. Baixa um pouquinho mais. Ok, muito bem. O título que eu tenho aqui, fiquei pensando, me chamou a atenção. Mas antes de falar sobre o título, eu queria que mais uma vez nós curvarmos a fronte e vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui na tua casa, somos poucos, mas somos filhos e queremos buscar a ti. Abençoe, portanto, aqueles que aqui estão, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa, de alguma forma, fazer com que eles possam chegar mais rápido, para que possam aproveitar a tua palavra, Pai. Queremos aqui pedir que abrir o nosso coração, abre a nossa mente e nos dá entendimento. Que o Senhor, Santo Espírito, se faça presente também, para que não percamos o foco da tua palavra. Ajuda-me nesta noite que eu vou falar, ajuda também os que estão sentados que irão ouvir. Pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem. O título dessa noite seria Bênçãos do Sofrimento. Eu não sei se você consegue imaginar isso daqui. Bênção do sofrimento. Eu não sei se alguém sofrendo pode imaginar que é uma bênção. Né? E eu fiquei pensando realmente nesse título, eu fiquei bem, e chamou a atenção, eu falei, cara, quando eu estou sofrendo, a única coisa que eu consigo pensar é querer sair desse sofrimento. E eu creio que muita gente pensa da mesma forma, é querer sair do sofrimento. Mas de que forma? Como? Como que eu vou conseguir enxergar que através do sofrimento pode ser uma bênção? E muitas coisas acontecem nesse mundo que nós não entendemos. Mas a Bíblia nos traz alguns fatos que talvez possam clarear mais a nossa mente na questão do sofrimento do ser humano. Vivemos numa terra onde o inimigo, Satanás, ele tem um apelido que o próprio Jesus deu a ele. Ele é o príncipe deste mundo. E enquanto esse inimigo que está aqui estiver em ação, haverá sofrimento para todo ser humano. Haverá sofrimento, não importa onde esteja você, para todos os homens. Então o sofrimento ele é um fato desde quando o pecado entrou no mundo. É uma coisa que nós não conseguimos desviar, escapar, evitar, está em todos e com todos. Infelizmente, esse é o mundo que vivemos. E até que este inimigo seja retirado, o sofrimento vai existir. Infelizmente, temos que lidar com isso até o fim da nossa vida, ou até a volta de Jesus, o que vier primeiro. Mas falando em sofrimento, façamos claro aqui que o autor do sofrimento é Satanás. Precisamos muito bem entender isso. Muitas vezes nós estamos, às vezes, padecendo alguma coisa, e você pensa às vezes que Deus está deixando você padecer por aquilo. E você às vezes começa a perguntar a Deus, mas por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo?
Quantas vezes eu já ouvi histórias de mãe que perde um filho pequenininho? A Deus, por que você fez isso comigo? Por que você permitiu que eu tivesse um filho e agora você me retirou? Veja bem, irmãos, todo mal, a fonte é uma só, é Satanás. E quando nós caminhamos neste mundo e passamos por doenças, tristezas, dores, eu vou trazer alguns exemplos bíblicos, como a mulher que por 18 anos teve uma doença que era nunca curvada assim, e Jesus a endireitou. Ele falou para ela: você também é uma filha de Abraão, você também é uma filha de Deus. Mas, no entanto, o inimigo te prendeu por 18 anos, e eu estou aqui para te libertar. E deu a liberdade a ela. O que ele quis dizer com isso é que nós, vivendo nessa terra, somos presa de Satanás. Quando passamos por dificuldades, porque somos presa de Satanás. E Jesus é o nosso libertador. Amém por isso? Nós todos somos filhos de Abraão. Quando nós lemos um livro que nos chama muita atenção na Bíblia, é o livro de Jó. Pela história que ali contém. Aliás, começa o livro de uma forma tão boa. Jó, um homem justo, correto, temente a Deus, vivia uma vida de entrega a Deus diariamente, de sacrifício. Mas ao decorrer dessa história, nós vemos que as coisas foram mudando. E Jó passa por um sofrimento que difícil imaginar alguém aqui que tenha acontecido tudo que aconteceu na vida de Jó acontecer com uma pessoa hoje. Você perder um membro da família, ok, você perde. Eu já perdi minha mãe. Você perder um parente próximo, você perder a esposa, mas com ele acontecer de perder a família, todos os filhos, perder tudo o que tinha, ficar doente quase até a morte. Você consegue imaginar alguém assim? Você já viu alguém nesse estado? Você consegue imaginar alguém nesse tipo de sofrimento? Você já conseguiu parar uma vez e pensar no seu sofrimento e de repente olhar para a vida de Jó? Será que o seu sofrimento é maior que o dele? Será que foi maior que o dele? Será que está sendo maior que o dele? Conhecemos, né? Jó então passou por muitas dificuldades. Um fogo que veio do céu queimou as suas ovelhas, todo o seu rebanho. Ali ele perdeu tudo. Um vento veio de uma parte e derrubou uma casa e matou todos os seus filhos. E depois disso, uma doença muito grave atingiu. Jó ficou literalmente um homem, um lixo. Um homem temente a Deus, justo. Por quê? Por que esse sofrimento? É certo também que muitas das coisas que nós fazemos, nós somos culpados. Muitas vezes, se você analisar a história humana hoje e ver que a idade do ser humano hoje está regredindo novamente. Um ser humano que costumava viver 900 anos antes do dilúvio passou a cair para 120 anos. Hoje a gente está nos 80, 70, 60. Teve uma década, se não me engano, acho que de 90, a média de idade de sobrevivência humana é de 50, 60 anos. Agora nós conseguimos avançar um pouquinho, estamos aí nos 70. Muito disso é porque nós mesmos somos culpados, porque não cuidamos com que a lei de Deus ensina, com os princípios bíblicos, seja na alimentação, seja no exercício físico. São nós mesmos somos culpados muitas vezes porque não preservamos a nossa saúde. Precisamos lembrar disso.
Ao paralítico que curou junto ao tanque de Betesda, Jesus disse o seguinte, isso se encontra em João 5,14: não pequeis mais, ou seja, não violeis mais a lei de Deus, a lei moral e física, para que não te suceda coisa pior. Então, muitas vezes, quando padecemos às vezes de uma doença, pode ser porque não nos alimentamos bem, ficamos expostos a um ambiente poluído e o nosso corpo é fraco. E aí vem o sofrimento, você está de cama, não sabe o que fazer. Deus, por que você derramou isso para mim? Por que você fez isso comigo? Eu preciso de ganhar o pão, eu preciso de trazer o pão aqui em casa para minha família. Por que será que isso acontece? Percebemos então as atitudes que tomamos. E uma coisa que me faz pensar bastante é exatamente isso: que os maus, que as pessoas más, ruins sofram, a gente até de certa forma entende, mas que um justo servo de Deus, que vem à casa dele, que lê a palavra dele, que escuta o que ele tem a dizer, sofrer, que justiça tem isso? Como é que você consegue entender isso, esse paralelo? Como é que você consegue entender que um ímpio, uma pessoa que engana as pessoas, consegue ter sucesso na vida? E o justo, honesto, é roubado, às vezes é preso. Como é que você consegue entender isso? Como é que você vê essa situação hoje? É mais complicado, na verdade, o Filho de Deus. Será que Deus lá no céu, o Deus que criou esse mundo, que nos fez, será que não tem poder para proteger os seus? O que vocês acham? Será que Deus não pode fazer justiça pelos seus? Afinal, Ele nos ama, não é verdade? Ele nos ama. Por que será que isso não é feito? Por que isso não acontece? Por que o justo sofre? Vocês poderiam me responder? Por que o homem que teme a Deus sofre? Por estranho que pareça, irmãos, o próprio Jesus foi uma fonte de sofrimento. Ele veio a esse mundo, nos amou, se encarnou e padeceu sem nenhuma culpa. Foi perseguido pelos seus, perseguido pelos seus irmãos, perseguido pelos seus líderes religiosos, perseguido pelo Estado, maltratado. Que justiça há nisso? O próprio Filho de Deus veio esse mundo e sofreu. Por que você hoje agora começa a pensar que talvez você não precise sofrer? Por que você acha que Deus permite que coisas aconteçam na sua vida? A própria fonte do amor, o próprio Deus que veio essa terra e sofreu a sua vida. Cristo, ele foi chamado como o príncipe dos sofredores. Ele foi desprezado, como descreveu Isaías, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53 descreve uma cena terrível, uma profecia que nos dá a salvação, mas é uma cena terrível, porque ele fala do sofrimento do nosso Deus como ser humano. Cristo foi hostilizado pelos seus irmãos, ele passou por provações que talvez nós nunca queremos passar. Ele foi tentado até a morte. Mas ele disse uma coisa que vale para nós hoje: no mundo tereis aflições, mas
mas tem de bom ânimo, porque Deus falando como ser humano, não como Deus, eu venci o mundo. E se Deus, como ser humano, venceu o mundo, Ele fala que você também pode vencer. Mas Ele fala: nesse mundo terás aflição. E por isso nós temos aflições. A fonte do mal sabemos onde é, a fonte do sofrimento sabemos quem é. E sabemos que isso nos acompanha. Mas por que o justo sofre? Porque no mundo terás aflições. Mas em Cristo Jesus nós teremos a vitória. E por que nós devemos enfrentar então esse sofrimento? O que acontece? Em Hebreus capítulo 12, verso 6, abre sua Bíblia. Por que devemos passar por isso? Hebreus capítulo 12, verso 6. Se alguém achar para mim, pode ler. Por que o justo sofre? Porque Deus corrige a quem ama, e açoita o filho que recebe. Você percebeu que quando você dá um castigo para um filho, quando você corrige, é através de um sofrimento? Você percebeu que para disciplinar um filho, você precisa de fazer algo que ele não vai gostar? Veja bem que para ficarmos bons, infelizmente precisamos de sofrimento, porque vivemos num mundo mau. Para ficarmos bons, precisamos do sofrimento. O apóstolo Paulo foi o maior exemplo de um homem que muito sofreu. Na verdade, ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. E ele disse, aliás, ele não, Jesus disse para ele: Paulo, eu vou te mostrar o quanto que é sofrer por mim. Veja que o chamado de Cristo para Paulo ser apóstolo, ele falou para Paulo: Paulo, eu vou te mostrar o que é sofrer por minha causa. Por que o justo sofre? Jesus nos dá a resposta. Mas vem mais, quais são os benefícios que tiramos desse sofrimento? E eu queria ressaltar algumas coisas aqui. O sofrimento, ele nos conserva humildes, dependentes de Deus. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Quando eu passo por problemas, a primeira pessoa que eu penso é: Deus, o que está acontecendo? Explica. Você vai buscar a Deus, mesmo até o ateu, quando sofre, fala: meu Deus, o que é isso? É a primeira pessoa que você pensa. Em Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios 12, 7 diz assim: e para que não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, como posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofetear a fim de que não me exalte. Paulo aqui estava passando por uma experiência terrível. Ele tinha um espinho na carne, ele tinha um problema no olho que o incomodava muito. Ele pediu para Deus para que fosse curado. Só que o que mais fazia de Paulo era que esse problema fazia com que ele buscasse a Deus. Ele não se exaltasse porque ele tinha um problema. Já pensou? Eu não sei se vocês já perceberam, mas como uma pessoa é perfeita, faz um bom trabalho, é bonita, é um ótimo líder, fala bem, canta bem, essa pessoa se exalta? E eu assisto dentro da igreja e fora da igreja também. Quando a pessoa é muito boa no que faz, ela se exalta, porque ela sabe o que faz. E se alguém que não faz chega perto dela e vai fazer alguma crítica, coisa, não tem nem como. Você nem como criticar uma pessoa dessa. A pessoa, ela mesma se sobe no pedestal, se acha o bom. Isso acontece, mas não quando a
Uma pessoa que passa por necessidade, ela se humilha, ela baixa a cabeça. Quando ela precisa de alguém, ela baixa a cabeça. Como é que você no sofrimento vai querer se exaltar? Explica isso. Esse é um dos benefícios do sofrimento. Faz com que você seja humilde, e como cristão nós precisamos ser humildes. E Paulo também recebeu uma resposta muito clara de Jesus, de Deus. O que Paulo recebeu como resposta quando ele reclamou do espinho da carne? A minha graça te basta. Irmãos, essa é uma frase chata. Por que do sofrimento? Não pergunto por quê. Porque a graça de Deus já está te cobrindo. A graça de Deus te basta. Segundo que eu queria ressaltar é que as aflições por que passamos fazem-nos conhecer o nosso próprio coração. Quando passamos por problemas, nós refletimos mais na nossa vida. O que nós fizemos de errado? O sofrimento nos faz revelar os pontos negativos do nosso caráter. Ele pode revelar a você os seus defeitos. Onde foi que você errou? Você já parou para pensar que quando tudo dá certo na vida, você não liga para nada? Você tem a tendência de realmente continuar a vida e seguir e ignorar o que os outros falam, porque se o que você está fazendo dá certo, por que você não conselho do outro? O sofrimento faz você refletir se você está sendo muito egoísta com você mesmo, se você está passando por cima das pessoas, se você realmente está deixando de ser humilde. Reflita, pense um pouquinho. Dificuldade vem para todos, mas isso faz melhorar o seu caráter. Tenta olhar pelos olhos de Deus. Eu sei que é complicado, mas nos ajuda bastante. Que possamos crescer cada vez mais na graça e sabedoria de Deus. E sabe o que Deus fala para você? Mateus 5,48. Abra sua Bíblia e vamos para o final do verso. Mateus capítulo 5, 48, o que diz aí? Você viu o que Deus pede de você? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. É isso que Deus pede de você. Não uma pessoa egoísta, mas uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece os seus defeitos, uma pessoa que seja pura de caráter, uma pessoa que seja perfeita, perfeito o vosso Pai. A terceira coisa que eu queria ressaltar é que as provações que nos sobrevêm fortalecem a nossa fé. E irmãos, eu tive experiências por minha vida, e eu falo por mim e pela minha esposa também. Nós, graças a Deus, nós temos um relacionamento gostoso, mas se tem uma coisa que acontece no nosso relacionamento, é que quando deixamos de buscar a Deus, nós começamos a discutir, a desentender, a brigar. E é incrível, irmãos. É só você deixar de buscar a Deus e as coisas começam a dar errado na sua vida. Parece, sei lá, eu não sei, na minha acontece isso. E toda vez que a gente se direita e volta de novo, paixão, a gente precisa ler a Bíblia, paixão, a gente precisa da lição, paixão, a gente precisa ler a meditação, paixão, a gente precisa fazer um culto familiar. Mas é só voltar a fazer tudo isso. É voltar a lembrar de Deus de novo e colocar Deus na nossa vida. Parece que as coisas vão se encaixando de novo e nós vamos se sentindo melhor. O meu coração fica melhor. É tão bom quando você tem uma tarefa, um objetivo, e você consegue, ao final das coisas, você cumprir minha missão, cumprir meu objetivo, valeu o meu esforço. Na verdade, é assim que eu me sinto quando nós voltamos, quando eu e ela nos voltamos a ler a palavra de Deus, a ler a meditação, a estudar, a escutar. Não importa como você faça, mas é ter comunhão com Deus, a orar,
eu sigo para mim uma missão cumprida, fortalece a minha fé, me ajuda bastante. E isso me ajuda por quê? Porque eu dou aprovação para minha esposa. Porque agora eu não entendo mais com ela. Porque agora eu estou brigado e eu vou trabalhar nervoso. E meu trabalho não está bem porque eu estou nervoso, eu não consigo pensar direito. As coisas começam a se dar mal. Porque alguma coisa está errada na sua vida. Irmãos, a melhor coisa que tem é você trabalhar de uma maneira, ou viver a sua vida de uma maneira que seu coração não tem culpa de nada. A pior coisa é você fazer alguma coisa com culpa. A sua mente começa a te incomodar. Você não consegue pensar direito, tudo está errado. Limpa o seu coração com Deus e você vai ver que não importa o que você faça nessa vida, você vai se sentir bem. Não importa quantas pessoas passam a perto de você, você vai se sentir bem. Porque a culpa não é sua mais. Deixe que Deus faça a sua justiça. Deixe que Deus cuide do problema que é teu. O sofrimento, ele nos aproxima mais de Deus. Ele firma-nos mais em Cristo. Jó, em pleno sofrimento, numa doença terrível, ele fala essa seguinte frase: olha, Deus, após uma noite inteira de aflição, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso é relacionamento. Não importa o sofrimento que estava Jó, ele se sentiu tão próximo de Deus, que não apenas agora só ouvia Deus, mas ele estava vendo Deus. Irmãos, isso é uma experiência que eu quero que você passe. Eu quero que você sinta na sua vida. Eu quero sentir isso na minha vida. E o sofrimento nos faz essas coisas. Fortalece a nossa fé, faz-nos humildes e faz nos aproximar de Deus. Eu quero que você aproxime de Deus. Não estou pedindo sofrimento na sua vida, não quero que isso aconteça, não é isso que eu desejo. Mas que estas coisas não te abalem, mas que te joguem mais perto de Deus. Eu quero que você use as mesmas palavras de Jó. Como todo mundo aqui faz uma oração e ouve, hoje Deus falou comigo. Eu quero que você um dia chegue para mim e fale assim: olha, hoje eu vi a Deus. Deus esteve presente hoje na minha vida. E as coisas aconteceram assim, e eu senti isso. Bom é isso. Você já pensou nisso? Ver a Deus? Pois Moisés também, um dia na sua vida, de tanto relacionar-se com Deus, ele não aguentou, fez isso mesmo pedindo: eu preciso de ver a Deus. E ao Moisés estar na presença de Deus, a glória de Deus irradiava na sua face. Quem sabe a glória de Deus hoje não pode irradiar na sua face? Quem sabe não pode irradiar na minha face? São bênçãos do sofrimento. Deus permite. Realmente, Deus permite. Assim como na vida de Jó, Deus permite muitas coisas, muitas aflições. Nós sabemos que na vida de Jó, o sofrimento dele foi Satanás que causou. Todo o mal que aconteceu na vida de Jó, Satanás que causou. Isso é claro na vida. Motivo. Jó não entendeu. Mas depois do sofrimento veio a abundância, veio a graça de Deus que cobriu a Jó. Ele deu bênçãos sem medidas. Jó, que já era o homem mais rico do Oriente, passou a ser o homem rico dobrado. Teve toda a sua família de novo restaurada. E tudo correu bem na sua vida. Eu queria contar uma história para vocês pequena. Talvez algum de vocês já tenha escutado. Diz que um sábio e seu servo estavam de viagem e eles precisavam repousar. E olhou numa montanha e viu que ali havia uma casa e um fazendeiro. Foi até o fazendeiro, ele mais seu servo, e pediu se poderia repousar em sua casa. Fazendeiro muito bondoso, muito carinhoso: por favor, é claro que sim. Temos espaço aqui, você pode se acomodar.
E o sábio ali se instalou então por uma noite. Mas ele, ao olhar ali ao redor da montanha, naquela fazenda, ele ficou assim: o que está acontecendo aqui? Não vejo plantação nenhuma. Do que vocês sobrevivem? Aí o fazendeiro olhou para ele e disse: ó, você está vendo aquela vaquinha ali, magrinha? Pois é, nós sobrevivemos do leite dela. Aí, ok, virou a noite. E o sábio então pela manhã se levantou com seu servo e foi embora. Parte do caminho, logo após a fazenda, o sábio para, pede ao seu servo: faz o seguinte, volta lá naquela fazenda, empurra aquela vaquinha precipício abaixo. E o servo, como que eu vou fazer isso? O fazendeiro recebeu tão bem, eu vou matar o único bem que ele tem agora. E o sábio falou: vai e faça isso. E então o servo, sem se relutar contra o sábio, ok, tudo bem, eu vou lá. E foi, empurrou a vaquinha precipício abaixo. Voltou, prosseguiu viagem. Um ano depois, o sábio retorna à sua fazenda, a mesma fazenda que eles tiveram com o seu servo. Chegou lá, tudo estava diferente. Agora havia plantação por todos os lugares. O fazendeiro agora tinha vários funcionários. E ele fica feliz de ver o sábio agora, contente. Nossa, muito obrigado por tudo que aconteceu. Eu não sei aqui, mas eu quero agradecer. Só tenho a agradecer ao meu Deus, porque a vida mudou. Aí o sábio perguntou: mas o que aconteceu? Por que agora está tudo diferente? Olha, eu não sei, teve um lobo que veio aqui e matou a minha única vaquinha. E de certa forma Deus fez com que nós arrumássemos o problema aqui e começamos a trabalhar na lavoura, e começamos a fazer plantações. E hoje nós temos aqui uma grande plantação de coisas e temos muitos funcionários. Deus nos abençoou. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Talvez você esteja passando por uma aflição grande. Talvez você não entenda. Talvez você chegue como aquele fazendeiro que tem aquela única vaquinha, se segura naquilo ali. Ai, não, é a única coisa que eu tenho. E Deus está querendo derramar uma bênção tão grande na sua vida. Deus está querendo que você seja uma pessoa tão melhor do que você já é. Deus quer mudar a sua vida para uma coisa tão infinita que você não consegue imaginar. Se tão somente você deixar que a vaquinha se vá e se apegue a Deus. Você não compreende, Jó também não compreendeu, mas Deus tem grandes bênçãos para nós que somos filhos dele. Estamos em sofrimento, sim, estamos, mas nos apeguemos a Deus, fortalecemos a nossa fé e deixe que Deus cuide do resto. Confie na sabedoria divina. Que Deus lhe abençoe. Agora eu mesmo com a música também.
de seus filhos a lutar. E por que mantém silêncio enquanto o justo cai às mãos do homem que prospera, mesmo em sua transgressão? Reclamam da justiça nos caminhos do Senhor. Não vê que sua cruz é a resposta à nossa dor. Mas aqueles em angústia clamam ao Senhor, sobem como águias em seus braços de amor. E todo aquele que nas lutas não se entrega à provação obtém de Deus vitória e descansa em suas mãos. Sinto a paz em meu viver. É Jesus que traz mudança e renova em seu poder. Se aquele que confia no Senhor prosperará, subirá por sua graça viverá. Fiquemos de pé. Oremos. Querido Deus e amado Pai, obrigado porque aqui na tua casa nos encontramos. Queremos mais uma vez, meu Pai, que o Senhor limpe no nosso coração, nossa alma. Sabemos que vivemos um mundo de aflições e que vamos viver nesse mundo até que o Senhor volte, para que então tudo isso possa acabar, meu Pai. Mas muitas vezes em nossas vidas nós passamos por aflições que não entendemos. E eu só quero te pedir uma coisa para esses teus filhos e a mim também. Abra os nossos olhos, como o Senhor abriu os céus de visão, para que possamos enxergar que o nosso exército é muito maior do que o inimigo. Saber que e ver que o Senhor está no controle e que a tua sabedoria está acima de tudo, Pai, e que as tuas bênçãos são muito maiores do que imaginamos. Ó, meu Pai, ajuda-nos a entender e nos dar força para que perante o sofrimento nós possamos, mesmo com o coração contrito, Pai, clamar em alta voz, dizer: Deus,
podemos suportar. Amado Pai, que teu Espírito mais uma vez habite no coração desses teus servos aqui e que todos nós sejamos vitoriosos até a sua volta. E então nos afetaremos para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e uma ótima semana. Eu tô sem a internet. Não é que eu vou chamar deixa eu limpar, arrumar minhas coisas pra mim depois. Como é que tá? E acontece que eu esqueci até. Eu falei, tira tudo. O cartão só. E tava muito limpado. E eles conectaram o telefone. Difícil. Tava muito. Então eu tenho que ir, certo? Eu liguei, se ela atendeu, eu queria levar ela. A Isabela.